Galerinha, vamos lá. Esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série. Deixa eu só confirmar aqui, tá gravando. Dá um hide aqui. Vamos lá. Esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série, né? E nesse vídeo nós precisamos aí fazer algumas configurações no Oracle, tá certo? Eu já deixei aqui um arquivo aberto, né? Ou melhor, já pronto. Eu estou usando aqui uma extensão do Oracle SQL Developer, tá? Para você instalar essa extensão no VS Code, basta você buscar por Oracle SQL Developer Extension for VS Code. E aí você instala a versão do cliente Oracle para poder usar aqui, tá certo? Então aqui eu preparei um arquivo, tá certo? Esse arquivo chama Oracle Scripts, tá certo? E nós vamos executar esses scripts aqui conforme a gente necessitar. Então eu vou trabalhar com dois editores aqui, ó. Um editor Oracle Scripts, né? O próprio script inteiro. E aqui uma guia de execução do Oracle, tá certo? Por quê? Porque nós vamos executar parte a parte, tá? Então a primeira questão aqui é a gente simplesmente criar um usuário a mais, tá? Tá tudo aqui explicadinho. Eu vou deixar aí para vocês o arquivo lá no Canvas, tá? Então vocês podem pegar por lá. Então eu explico aqui, eu documentei para vocês, né? Então a parte 1 nós vamos criar um usuário chamado Web App, tá? Por quê, pessoal? A gente não conecta, só faltou aqui um ajuste aqui. Espera aí, gente. Ctrl C, Ctrl V, porque eu peguei aqui o Grant Create Session de um template Oracle, né? Então ele tem aqui o SQL Snippets, né? Então a gente tem aqui os snippets para poder fazer o código de uma maneira mais rápida, né? Então vamos lá, ó. O primeiro comando, o que ele vai fazer? Ele vai criar um usuário Oracle para nós e esse usuário vai chamar Web App. Por que nós não vamos usar o usuário admin? Porque isso não é uma boa prática para projetos web, tá certo? Então o que acontece, né, gente? O usuário admin do Oracle ele serve para administrar o Oracle, criar outros usuários, gerenciar coisas, tá? No começo a gente até usa ele para as aulas e tal, mas agora está na hora da gente fazer a coisa da maneira certa. Então vou selecionar esses dois comandos, ou seja, o create user. Então ó, eu vou fazer um por um. Eu vou selecionar o create user, né? E executar ele, ó, run statement. Olha lá, ele dá user web app created e agora nós vamos permitir que o usuário web app possa se conectar ao Oracle, tá? Vamos lá, ó, vou clicar aqui no play. Grant succeeded, né? Então a permissão foi dada. Depois a gente tem um comandinho que eu deixei aqui para vocês, que vai dar um select na tabela DBA Users para verificar se o usuário Web App foi criado. Olha lá, o Web App foi criado, Authentication Type Password, tá certo? Foi criado o usuário. E aí nós precisamos, né, fazer um outro comando que é simplesmente o Alter User Web App, dizendo que nós vamos dizer ao Oracle, né, que o espaço, o table space dele vai ser o table space padrão de dados e o temporário também padrão do Oracle. Por quê? No Oracle a gente tem armazenamento de dados e armazenamento, por exemplo, de espaço temporário para as operações. Por exemplo, a pessoa dá um select lá, né, com o usuário dela, ocupa um espaço temporário. Esse espaço temporário a gente vai deixar como temp mesmo, o padrão Oracle. Então eu vou executar, olha lá, alterou o usuário web app e vamos seguindo. O outro comando que nós vamos executar, ó,
é este quarto comando, ó, vou selecionar ele, ele vai alterar o usuário web app para que ele tenha 100 MB de armazenamento de dados no table space de dados, porque eu vou limitar a cota dele para 100 MB de dados. Eu poderia deixar unlimited, tá? Unlimited quota, né? Que aí ele não tem limite, ele pode usar o quanto couber. E aí, pessoal, agora é o seguinte, nós vamos verificar aqui se o usuário web tá lá, mais uma vez, ó, e qual o default table space dele e o temporary table space, né? Que é o table space temporário para ele gerenciar os comandos. Então, o table space data tá certo, o temp também tá certo e o nome do usuário web app. Agora nós vamos verificar a cota do usuário, o 100 MB. A gente faz um outro select numa outra tabela chamada DBATS cotas. Essa tabela, pessoal, só o usuário admin, nesse caso, tem acesso. Olha lá, byte 0, max byte 100 MB, tá? Então não está ocupando nada, ele não fez nada ainda. Muito bem, todos os comandos, tá, foram dados. Veja que eu criei aqui o usuário, tá, com uma senha chamada Super Secret My Password 123. Depois a gente pode alterar essa senha, tá bom? Você pode, na hora que você for criar aí, criar com a senha que você quiser, tá certo? Em seguida, ainda como, ó, eu deixei anotado para vocês aqui no script, ó, ainda como admin, nós vamos criar uma tabela chamada estudantes dentro do esquema web app para o usuário. Vamos testar se vai dar certo, tá? Vou criar esta tabela, vamos chamar ela de estudantes. Por quê, pessoal? A tabela estudantes vai ser uma tabela de exemplo para o nosso CRUD, tá certo? E o nosso CRUD, ele simplesmente significa um servidor, né, web back-end que seja capaz de cadastrar um estudante, excluir um estudante, buscar estudantes e buscar, por exemplo, estudante pelo ID, pelo RA, enfim, criar as rotas para fazer esses serviços, tá bom? Então eu vou selecionar o Create Table e vou executar e ele criou a tabela. Muito bem, está criado aqui. Se você observar aqui, gente, na esquerda eu tenho aqui Other Users. Se a gente procurar todos os outros usuários do Oracle, o Web App está por aqui, ó. O Web App está aqui e a tabela estudantes, ó, ela veio parar aqui dentro de Web App, do usuário Web App. Pertence a ele, não ao usuário admin. Se a gente der um refresh, a tabela não está entre as tabelas do usuário admin que eu uso nas aulas, ó. Olha lá, alíquotas NSS, uns exemplos aqui que eu fiz nas últimas aulas. Então, aqui em Other Users, ó, nós temos o usuário web app e dentro dele temos uma tabela estudantes. E essa tabela estudantes foi criada direitinho. Agora nós vamos inserir aí 3 estudantes e dar um commit, tá? Então vou copiar esse código, já está pronto no script para você, é só você rodar. Então, insert into webapp.estudantes, porque eu quero que venha parar na tabela estudantes do usuário web app, não do meu usuário. Então eu não tenho uma tabela estudantes. Aí eu criei lá alguns usuários lá com alguns RAs, né? Então vamos lá, ó, e vamos rodar. Olha lá, inseriu as linhas. Vamos voltar aqui na tabela estudantes, ó, Deira, olha lá, Rosa, Oswaldo, Roberto. Tá certinho aí, ó, o ID 1, 2, 3, o RA de cada um e o nome, tá? Eu coloquei alguns usuários aqui para a gente já ter alguma coisinha. Perfeito? Agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que se conectar ao Oracle com o usuário web app, tá certo? Web app e testar. Então, como eu tenho uma conexão aqui PUC, ó, tá vendo? Eu já tenho uma conexão aqui PUC na minha OCI,
né, que já é da minha instância da Oracle Cloud Infrastructure, eu vou dar um duplicate nessa conexão. Veja só, esse script aqui que eu estava montando, ele está baseado nesse aqui, então eu vou fechar, não quero mais mexer em nada aqui, tá certo? Dá um don't save, fechar o estudantes. Então esse scriptzinho aqui, ó, né, que a gente tem aqui, vai ficar salvo aí para você. Então qual que é a ideia agora? A gente tem que conectar no Oracle usando o usuário web app e use a mesma wallet, e aí você vai dar um select asterisco from estudantes e ver se os dados estão lá. Note, não conectar com o admin. Então nós vamos clonar a conexão aqui, ó, botão direito clone, tá vendo? E aqui, em vez de PUC copy, ó, eu vou colocar PUC web app, né? E aí o usuário eu vou trocar aqui, em vez de admin, web app, e a senha eu tenho que colocar aquela senha lá que eu usei no script, lá em cima, ó. Vamos pegar ela lá, ó, né? Ó, super secret my password, né? Então, quando eu conectar usando essa senha, ó, save password, para não ficar enchendo o saco, vou clicar em teste, ok, ó, test passed, maravilha, save. Agora eu tenho duas conexões, a conexão da PUC e o PUC web app. Quando eu expandir aqui, ó, ele vai conectar como usuário web app e a tabela estudantes está aqui, tá vendo? Se eu entrar em data, tá lá, ó. Tá prontinho. Então a primeira parte do Oracle, tá, é essa: você se conectar como admin da instância Oracle, criar um usuário dedicado para separar o usuário de administração para o usuário que vai funcionar na aplicação web, né, back-end. E aí nós vamos para a segunda parte do Oracle, que é configurar aqui para nossa máquina, porque nós vamos rodar o Node na nossa máquina, né? Claro, vamos fazer isso. Segunda parte do Oracle vai ser configurar uma série de variáveis em ambiente e entender como funciona o Instant Client, tá certo? O Instant Client, que é muito importante, tá certo, pessoal? Então aqui nós encerramos esse terceiro vídeo por aqui. E o resultado tem que ser esse: você se conectar com o usuário web app e ter a tabela estudantes aí, com as colunas aqui que a gente criou, né? E com os dados inseridos. Nota que eu não usei sequence apenas para facilitar o nosso exemplo, tá bom? Mas você poderia usar sequence se você quisesse para incrementar ali os usuários na hora do insert, tá bom? Eu usei, ó, um recurso do Oracle que é bem parecido, só que na hora de criar a tabela, ó, o generated by default as identity, né? Que é como se fosse o autoincremento do MySQL. Ele vai colocar 1, 2, aqui é padrãozão, muito fácil de usar também nos Oracle versão moderna, né? Nas versões mais modernas do Oracle. Galerinha, então encerramos aqui o terceiro vídeo. Aquele abraço e até já já no nosso próximo vídeo.